Durante muito tempo, nos últimos anos, largos anos, ouvimos essa teoria que se tenta explicar por si própria, de que a igreja é onde nós quisermos. E se estivermos em casa, também ali é a igreja. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, o Senhor ali estará. E isso é verdade, não podemos negar isso. Mas sabem o que é que as evidências nos mostraram? O que é que nós hoje somos todos testemunhas? O ano passado, em março, faz agora um ano, a igreja fechou as portas. Um pouco por todo o mundo, isso aconteceu, até ao dia de hoje ainda acontece. Estivemos semanas e semanas sem vir ao templo físico, ao sábado de manhã. E onde é que ficaram essas teorias? Se o importante é estar com Deus, se podemos fazer em casa aquilo que fazemos na igreja, então não haveria problema nenhum com o encerramento das igrejas durante a pandemia. Estaria tudo certo, estaria tudo ótimo. Mas no dia 20 de junho do ano passado, nós reabrimos e os irmãos aderiram em massa. E agora tivemos em janeiro que fechar novamente. E passaram algumas semanas e reabrimos hoje. E hoje, como eu disse, temos aproximadamente 70 pessoas aqui dentro. As pessoas querem estar na igreja. Alguns estão em casa, gostariam de estar aqui, por algum impedimento de saúde, a idade, alguma outra condição, não podem estar. Mas por sua vontade estariam aqui dentro. A igreja não apenas faz parte, mas a igreja faz falta. Os irmãos perguntem àquela meia dúzia de pessoas que esteve aqui a cada sábado nas últimas semanas, perguntem quais eram os comentários que nós fazíamos aqui. Olhávamos para os bancos, estavam vazios. Alguém até dizia, isto é muito estranho. Isto não devia ser assim. Isto não é normal. Eu não gosto disto. Era o melhor que podíamos ter naquela ocasião. E Deus se agrada quando nós darmos o melhor que podemos. Mas faz falta a congregação dos crentes. Faz falta vir aqui ao sábado de manhã. Eu aprendi há muito tempo que eu preciso mais de Deus do que Deus precisa de mim. Se eu morrer agora nesta hora, ou nesta semana, na próxima semana alguém estará aqui a apresentar a pregação. Mas todos nós precisamos de Deus para todas as coisas. Não podemos viver sem Ele. A igreja foi e é um instrumento que Deus apontou e que Deus designou e que Deus estabeleceu para meu benefício. E quando eu posso estar, eu quero estar. Quando eu não posso estar, eu fico ardentemente a desejar o dia em que poderei estar novamente. Claro que isto é uma escolha individual e cada um tem os seus cuidados, cada um tem as suas circunstâncias. Mas dentro do possível, pelo menos aqui a nossa igreja, eu sei que muitas outras também, ou todas as outras, mas a nossa igreja demonstrou no último ano que, sendo possível, é melhor estar aqui. Semana passada, eu falei aqui deste lugar, em frente a uma câmara, sem este objeto na cara, e foi muito agradável. Mas eu prefiro ter o objeto na cara para os irmãos poderem estar aqui dentro. Hoje em dia, nós vivemos num tempo em que é muito fácil sair e abandonar a igreja. Nós vivemos num tempo em que o crente olha para si mesmo, não como crente, mas como consumidor. E sabem que o consumidor tem uma característica. Se não está satisfeito com o produto, abandona e compra outro. E o crente assumiu para si próprio essa característica. Eu não estou contente, eu não estou satisfeito, a igreja não me agrada, eu vou procurar a concorrência. E a concorrência pode ser muita coisa. Pode ser ficar em casa, pode ser não ficar em lado nenhum. Enfim, é muito fácil hoje em dia nos aborrecermos e entendermos que sair, abandonar, deixar de estar é o melhor caminho.
E esta é uma tendência que se avoluma quando nós aplicamos mal um princípio que é o seguinte: eu venho aqui fazer o quê? Porque é que eu estou na igreja? Eu estou na igreja para me servir a mim ou para servir o outro? Eu estou na igreja para me beneficiar a mim ou estou na igreja para procurar dar o meu contributo para benefício dos outros? Sabem como é que funciona? Funciona que o princípio deve ser: eu estou na igreja, primeiro para honrar e louvar o nome de Deus. Logo a primeira coisa. Mas o que vem logo a seguir é que eu tenho que estar na igreja para contribuir e para beneficiar com o que estiver na minha mão, para ajudar a igreja. E depois, sem pensar nisso, eu estou-me a beneficiar, eu estou a contribuir para mim próprio. Mas não é esse o meu objetivo. Eu poderei ser um bocadinho violento e um bocadinho duro com algumas coisas que vou dizer. Contudo, eu gostaria de vos dizer algo, em primeiro lugar, que eu aprendi. A Bíblia diz, e é o apóstolo que pergunta, Gálatas 4,16, porventura fiz-me vosso inimigo dizendo a verdade? E depois eu aprendi outra coisa também. Quando nós ouvimos alguma mensagem que é um bocadinho mais dura, difícil de aceitar, fiquem a saber o seguinte: as chamas do lago do fogo e de enxofre é que são difíceis de suportar. Porque enquanto há tempo, temos que saber suportar, porque precisamos ser advertidos, repreendidos e também precisamos que nos digam quando estamos a fazer bem, embora é sempre muito perigoso elogiar alguém. Mas eu já fiz o elogio. Eu já disse que a Igreja da Vintes demonstrou que quer estar aqui. A vossa presença aqui é motivo de elogio. E o Senhor saberá recompensar cada um por isso. Mas hoje eu gostaria de falar. Por que razão será assim tão fácil nós às vezes largarmos e abandonarmos? E eu gostaria de usar 2 ou 3 episódios da vida de alguém muito conhecido na Bíblia para responder a esta pergunta. Os irmãos também estão em casa, peguem na vossa Bíblia e como vamos andar à volta de 1 ou 2 capítulos, hoje não há textos da Bíblia na parede, há textos da Bíblia no papel, está bem? Êxodo 32, e os irmãos já devem estar aqui um bocadinho habituados que eu recorro muito à vida de Moisés. Êxodo 32, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés estava no monte, tinha ido lá buscar alguma coisa importante que não é o assunto hoje, mas vejam o que acontece. Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, fazes uns deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Por acaso até sabiam. Deus tinha chamado Moisés ao monte para lhe entregar o documento mais importante da história da humanidade, que são os 10 mandamentos. Mas Moisés demorava e o povo achou-se no direito que devia tomar providências. E que providências é que foi? Foram ter com o sumo sacerdote, foram ter com aquele que, na hierarquia, era o número 2, e disse que precisavam que o líder da igreja, na ausência de Moisés, e mesmo quando Moisés estava também, era um líder da igreja, que lhe fizesse deuses. E Arão disse, o sacerdote disse: arrancai os pendentes de ouro, versículo 2, que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Portanto, o sacerdote está a dirigir a construção de um Deus, Deus de matéria. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Os irmãos, vejam aqui qual é o contexto. Moisés, o homem designado por Deus para liderar o povo, para sair, para ser libertado do Egito, sobe ao encontro de Deus porque o Senhor o tinha chamado. E a igreja ficou cá embaixo, no acampamento, enquanto o pastor da igreja subia para receber instruções, para receber ordem do próprio Deus, para arranjar um Deus. E sabem o que é espantoso? Na verdade, no coração do povo, eles estavam a adorar o verdadeiro Deus quando adoravam aquele bezerro. Só que usaram
uma representação material, um bezerro de ouro, para a adoração do Deus que queriam adorar. E é evidente que não preciso explicar porque é que isto está errado, que todos nós sabemos. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, levantaram-se cedo e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber e depois levantou-se a folgar. Construíram um bezerro de ouro e fizeram uma festa. E Moisés? Isso Moisés não sabemos. Pode vir, pode não vir. O que é que acontece? Vamos ler a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés. Moisés estava lá no monte. Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste a terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O que é que Moisés está aqui a fazer? Moisés decidiu interceder em favor do povo. Agora vejam bem. Vamos imaginar que hoje tu chegavas aqui à igreja, felicíssimo, porque há 7 ou 8 semanas que não vens aqui, entras na porta todo contente para participar, ouvir a escola sabatina e ouvir o sermão, entras na sala e quando o diácono está a indicar-te o lugar onde deves sentar, tu olhas e vês aqui o pastor da igreja a colocar aqui um bezerro de ouro. Eu estou apenas a parafrasear, a usar aquilo que aconteceu aqui para dentro. E o pastor coloca aqui e agora diz: muito bem, agora podemos comer, podemos beber e podemos folgar. Foi o que aconteceu. O que é que tu fazias? É complicado, não é? O que é que era mais fácil? O que é que era mais fácil? Era dar meia volta e sair. Eu ficaria revoltadíssimo se visse uma coisa dessas. Eu acharia um crime da pior espécie se eu visse uma coisa dessas aqui dentro. Porque é. E tanto assim é que o próprio Deus diz: não vou mais tolerar este povo. Agora vou ter que os castigar. Agora vou ter que exercer o meu justo juízo sobre ele. Mas o que é que o verdadeiro crente, o que é que o verdadeiro pastor fez? Primeira coisa que ele faz, intercede pela igreja. Moisés viu que a igreja estava mal. Moisés viu que a igreja estava com um problema muito grave. Moisés viu que havia idolatria. E vamos já ver a seguir. Moisés percebeu que aquilo era motivo para grande desagrado da parte de Deus. E Moisés podia ter dito: eu não me quero misturar com isto. Eu vou deixar esta igreja. Eles que façam como quiserem. Ainda por cima, o meu irmão que lá está, que tem responsabilidades, é que organizou estas coisas todas, irmão de sangue, no caso, eu não me quero misturar com isso. Eu vou ficar de fora. Podes destruí-los à vontade. Foi isto que Moisés fez? Podia ter feito isto. Deus deu a liberdade de escolha a todos os seres humanos. Moisés podia ter feito isto. O que é que Moisés faz? O que ele diz aqui nesta oração é: oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia deles, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós. A oração de Moisés, versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A oração de Moisés foi o suficiente para Deus não destruir o povo naquela hora, não ir executar o seu justo juízo, por causa de um homem. Por causa da oração de um homem. Moisés não disse: não, meu Deus, vais fazer uma coisa errada. Não deves fazer. Ele não disse isso, porque era justo.
que Deus fizesse aquilo. Tanto quanto era justo aquilo que depois aconteceu, que a terra se abriu e engoliu os prevaricadores. Agora imagine que Moisés tinha feito a segunda opção. Ok, eu vou deixá-los lá. Moisés tinha decidido abandonar a igreja. Sair, afastar-se. Porque afinal de contas, eu estou justo, eu estou bom, os outros é que estão todos mal. Não foi este o pensamento. Mas se fosse, o que é que teria acontecido ao povo? Não teria sido poupado. A oração de Moisés, porque ficou na igreja, porque se condoeu com a igreja, porque sofreu com a igreja e porque intercedeu pela igreja, livrou o povo, livrou a igreja de um mal que o Senhor iria justamente aplicar sobre a igreja. Capítulo 32, versículo 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, Moisés estava no monte, passou lá aquele tempo, entretanto desceu. Chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, vejam bem, o mal ainda não tinha acabado. O mal continuava. Porque ele chegou lá e o que é que viu? Viu esta idolatria. Vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Vamos parar aí. Claro que já conhecemos a história, mas vamos parar aqui. Acendeu-se-lhe o furor. Então, mas Moisés não era aquele homem muito manso? O Moisés transformado era. Mas o Moisés, antes da transformação, viu um egípcio abater num hebreu e tomou o assunto nas próprias mãos. Aí é que se lhe acendeu o furor. E com força, que teve que fugir até. Mas sabem o que é que nós podemos depreender disto? Moisés viu que Deus tinha razão. Claro, não podia deixar de ser. E Moisés não assumiu o assunto de forma leviana. O assunto era grave. Era muito grave. E Moisés olhou para a igreja e não ficou indiferente. O assunto é grave e ele ficou, vou repetir a expressão que diz aqui, com o furor acendido em si mesmo. Ficou revoltado com aquilo. Isto quer dizer que é justo nós percebermos e nos indignarmos quando algo está mal. E por vezes precisamos fazer alguma coisa nós mesmos. E arremessou as tábuas, versículo 19, continuação. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Versículo 20. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Por vezes, há problemas cá dentro que temos que ser nós a resolver. Mas vamos orar e Deus vai colocar as coisas todas em ordem. Deus vai colocar em ordem aquilo que não está na nossa mão fazer. Deus toma conta de nós, sim ou não? Sim, mas os irmãos à noite, quando vão dormir, trancam a porta à chave, não trancam? Porquê? Porque aquilo que está na nossa mão fazer, não precisamos que Deus faça. Quando vão com o vosso carro na rua e param no meio da cidade do Porto, trancam ou não trancam a porta? Não deviam, Deus toma conta de nós. Mas aquilo que está na nossa mão fazer, não precisamos que Deus o faça. Pegar no bezerro de ouro, destruir o bezerro, cortar o mal pela raiz, estava na mão de Moisés fazer isso. E ele não hesitou por um momento, não pediu autorização. Foi e fez, e agiu. Porque naquela hora era o que é preciso. Achas que a igreja tem problemas? Achas que a igreja está mal? Porventura podes ajudar. Porventura podes fazer alguma coisa. Não te esqueças que a primeira coisa que Moisés fez foi interceder pela igreja. E depois aquilo que estava na mão dele para fazer, ele fez. Querem um exemplo? Vou dar-vos um exemplo. Que eu me considero o culpado dele e se calhar aqui mais alguém se vai considerar. O pastor não liga para os irmãos da igreja. Até pode ser verdade. Por acaso, até nem é. Mas estou a dar como exemplo, apenas e só. O pastor não liga para os irmãos da igreja. Então tu não podes ligar? Ficas só à espera que o pastor faça? Não está na tua mão fazer isso? Não está na tua mão ajudar? Dar esse contributo? Resolver? Em vez de afastar-te? E de esperar que a igreja faça tudo? Moisés foi, mas foi mais longe. Versículo 21.
E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste também pecado? Arão era um líder da igreja. E quando foram ter com ele e disseram: não, precisamos que nos faças um Deus para nós dançarmos e folgarmos e cantarmos aqui à volta. A obrigação de Arão, se tivesse sido firme no princípio, era ter dito: não faço nada disso. Se vós quiserdes, fazei vós. Eu não faço. No templo pelo qual eu sou responsável, aqui não vai haver nada disso. Na vossa casa, cada um faz o que quer. Arão devia ter feito isso. E teve que ser repreendido por Moisés. E agora nós somos quem? Nós somos o Moisés ou nós somos o Arão? Nós somos os dois. Mas se calhar de preferência somos o Arão. Será que Arão disse: meu irmão, muito obrigado pela tua repreensão. Fico muito contente e muito satisfeito por isso. Será que foi assim que ele o abordou? Depois podíamos continuar a ler o texto, mas eu quero avançar já de seguida. Há coisas difíceis de dizer, mas também há coisas difíceis de ouvir. Quantas vezes não ouvimos numa pregação, não lemos na Bíblia, não lemos nos textos de Irmão White, coisas que nos ferem o coração. Coisas que vão contra a nossa inclinação e nós temos tendência a rejeitar. São essas mais que precisamos de ouvir. São essas mais que precisamos de atender. E Arão precisou que isso acontecesse. A minha pergunta é: se Moisés, logo no início, tem escolhido sair, tem escolhido abandonar, tem escolhido afastar-se, quem é que ia pôr as coisas em ordem na igreja? Quem é que ia repreender? Quem é que ia interceder? Quem é que ia fazer o que era preciso para começar a igreja a recuperar? Mas Moisés foi mais longe ainda. Este homem naturalmente impulsivo, que acendia o seu furor quando via algo que não estava correto, capítulo 32, a partir do versículo 30, um pouco à frente. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, este é um dos versículos mais espantosos da Sagrada Escritura. O que é que Moisés pediu a Deus? Este povo, versículo 31, cometeu grande pecado para si, fazendo deuses de ouro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que Moisés estava a dizer é verdade, meu Deus, este povo merece morrer. O salário do pecado é a morte. Claro que esse texto vem na Bíblia à frente, mas o princípio é desde o início, não é? É verdade que eles merecem morrer. Cometeram um grande pecado. Mas agora vou-te pedir uma coisa. E o que é que Moisés pediu a Deus? Versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não perdoares, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés preferia sofrer ele a penalização do que o povo. Sabem o que é que Moisés está a ser aqui? Está a ser um tipo de Cristo, um tipo de Messias. Porque Cristo disse ao Pai: prefiro que a penalização venha sobre mim, mas que eles sejam perdoados e possam ser salvos. E Moisés está a fazer a mesma coisa. Pergunto novamente. Se no início, quando viu o problema na igreja, muito grave, que o versículo 31 diz: grande pecado, Moisés tem abandonado, tem escolhido afastar-se, tem escolhido sair. Quem estava lá para ajudar a igreja? Quem estava lá para reparar o mal? Quem estava lá para se oferecer? Sabem que esta oração Deus não pode atender, porque não podia ser um homem a expiar a culpa de um homem. Mas sabemos pela história da Bíblia que Deus atendeu essa oração enviando alguém que podia ocupar o lugar do pecador. Eu gostaria de partilhar com os irmãos um comentário que a irmã White faz a este respeito e diz assim: Moisés suplicou a Deus em favor do pecador Israel. Ele não procurou diminuir o pecado deles diante de Deus. A igreja tem problemas. Não vamos dizer que não vamos diminuir. Tem problemas. Não os desculpou em seu pecado. Mas eu fiz por causa disto ou por causa daquilo, e porque aquele irmão, e porque o outro, e porque não sei o quê. Não. Não desculpou o seu pecado diante deles, diante de Deus. E não desculpou em seu pecado. Reconheceu com franqueza
que tinham cometido grande pecado e feito para si deuses de ouro. Então ele perde a sua timidez. E o interesse de Israel está tão intimamente entrelaçado com sua vida que ousadamente vem a Deus e pede que ele perdoe o seu povo. O que é que diz ali? O interesse de Israel está tão intimamente entrelaçado com a sua vida. E o interesse da igreja está tão entrelaçado na minha vida? O interesse do corpo dos crentes, o interesse dos irmãos, da igreja do Senhor, está assim tão entrelaçado que eu tenho a ousadia de chegar junto de Deus para pedir para perdoar a minha igreja. Ou escolho afastar-me, porque eu sou muito bom, eu sou perfeito, e os outros é que estão mal, então eu afasto-me e vou embora, porque eu não me quero juntar com os pecadores. Não foi nada disto que Moisés fez. Moisés identificou-se intimamente ligado à igreja e apresentou-se diante de Deus. Se o pecado deles, ele pleiteia, é tão grande que Deus não os pode perdoar, os seus nomes precisam ser riscados do seu livro. Pede que o Senhor também apague o seu nome. Quando o Senhor renovou sua promessa a Moisés, de que seu anjo iria diante dele, conduzindo o povo à terra prometida, Moisés sabia que a petição fora concedida. Mas o Senhor assegurou a Moisés que se ele fosse provocado a visitar o povo pelas transgressões deles, certamente também os puniria por esse pecado grave. Porém, se fossem obedientes daí em diante, ele apagaria de seu livro esse enorme pecado, por causa de um homem que se levantou para corrigir os problemas que havia na igreja, em vez de afastar, em vez de se colocar de lado, em vez de abandonar. Por causa de um homem, o Senhor prometeu, até eles a dançarem, cantarem e idolatrarem um bezerro, até isso eu vou perdoar. Porque alguém, em vez de abandonar, em vez de fugir, ficou lá, no posto do dever, entrelaçou os seus interesses com os da igreja, para ajudar a igreja, para contribuir para a salvação da igreja. Será que os problemas eram apenas religiosos? Um bocadinho à frente, livro de Números, se quiserem avançar. Livro de Números, no capítulo 12, e é o último episódio que vamos falar agora. Livro de Números, no capítulo 12, tem aí algo que não estava assim a correr exatamente bem na igreja. Números 12, e vamos ler logo a partir do versículo 1. Já estão lá? Sabem como é que fazem nos Estados Unidos? Quando já estão lá, dizem amém. Quando não estão, dizem misericórdia. Já estão lá? Muito bem. E Números 12 diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem era Miriam e Arão? De sangue, o que é que eles eram a Moisés? Irmãos. Portanto, os irmãos Miriam e Arão falaram contra o irmão Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Ou seja, deixa-me dizer isto de outra maneira. Oh, Moisés, desculpa lá, mas tu casaste em julgo desigual. E, portanto, estamos aqui com um problema. Tu casaste em julgo desigual. Isso é um problema muito grave. Claro que o problema não era esse. O problema é que a mulher de Moisés e o seu sogro estava a dar conselhos e Moisés aceitou-os e até sabemos que fez bem. E Miriam e Arão acharam que a igreja não lhes estava a dar o valor suficiente. E eles eram importantes, e eles deviam ser ouvidos, mas Moisés não nos estava a ouvir, estava a valorizar mais a opinião de outros dentro da igreja. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, Moisés, não és tu que sabes tudo, nós também sabemos, nós também temos direito. A tua liderança não está exatamente como deveria estar. Nós devemos ser ouvidos. Nós também falamos em nome do Senhor. O resto do versículo 2, o Senhor o ouviu. E era Moisés homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés tinha mudado, sim ou não? E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois que chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Estão a ver o que é que acontece aqui? Havia um assunto que saía fora da mão de Moisés, ao contrário de há pouco. Não era Moisés que podia resolver isto.
Mas quando não está na mão do homem resolver, quem é que aparece? Podem ter a certeza que Deus aparece para resolver. E Deus disse, ok, há uma crítica contra Moisés, há uma crítica contra o pastor, há uma crítica contra o líder da igreja. Muito bem, sim senhora, então vamos cá que eu agora vou resolver o assunto. Versículo 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Míriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Míriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, porque agimos loucamente e temos pecado. Quem é que arranjou problemas a Moisés? Os irmãos. Quem é que se lançou para matar Abel? O irmão. Quem é que durante toda uma vida perseguiu Jacó para o matar? O irmão. De sangue. Agora vamos transportar isto para dentro da igreja. Sabem que os maiores problemas da história de Israel sempre foi dentro da igreja e não com as nações vizinhas inimigas, sempre dentro da igreja. Mas em nenhum caso eu vejo os servos de Deus abandonarem a saírem da igreja por causa disto. Moisés saiu da igreja, abandonou o povo, abandonou a congregação, porque os seus próprios irmãos se levantaram contra ele? Então por que razão é que tu hoje te achas no direito de abandonar a igreja, de sair da igreja, de te afastares, só porque um irmão faz isto, ou faz aquilo, diz isto, ou diz aquilo que tu não gostas e achas que não está bem? E se calhar até nem está. Por que razão? Tinha ou não tinha Moisés razão para dizer, é assim, então olha, vós tomai conta e eu vou-me afastar. Se quereis assim. E ele até tinha razão, que Deus lhe deu razão a ele. Foi isso que ele fez? Abandonou a igreja? Saiu da igreja? Ou ficou lá para se esforçar e para continuar a sofrer e para continuar a interceder como tinha feito até agora? A irmã White comenta assim, Deus escolhera a Moisés e sobre ele pusera o seu espírito. Míriam e Arão, pelas suas murmurações, eram culpados de deslealdade, não somente para com o líder que lhes fora designado, mas para com o próprio Deus. Cuidado. Cuidado. Há críticas justas que têm que se fazer aos líderes da igreja? Sim, sem dúvida. Quando Arão foi criticado por organizar a construção de bezerro, era uma justa crítica ao líder da igreja, sem dúvida. Cuidado. Pode não ser sempre o caso. E as murmurações podem ser tomadas por Deus como deslealdade, não apenas para com os homens, mas pior do que isso, para com Deus. Deus estabeleceu a igreja. Deus organizou a igreja. Deus conduz a igreja desde sempre. Os homens podem errar. Os homens podem ser motivo de crítica. Os homens podem ser motivo de repreensão, porque são. Mas cuidado. Cuidado quando no ímpeto que nós temos, natural, de tentar corrigir as coisas, não estamos ao mesmo tempo a ir contra o próprio Deus também. Na nossa murmuração, na nossa crítica e na nossa deslealdade. Por que razão? Por que razão em todas estas experiências Moisés não abandonou o povo, não abandonou a igreja? Por que razão Daniel vai cativo para a Babilónia e não abandona a igreja, não abandona o seu povo? Por que razão Jeremias é amarrado a uma árvore para ser espancado, é atirado num poço, numa masmorra e não abandona a igreja? Por que razão no tempo de Ezequiel ele vai ao templo e vê os pastores a adorarem o sol e vê as mulheres a venerarem os mortos e não abandona a igreja? Pode haver coisa pior do que esta? Construir um bezerro de ouro? Adorar o sol? Venerar os mortos? Vão lá, Ezequiel 8, vejam lá. Mas Ezequiel não abandonou a igreja. Ainda que a igreja lhe batesse todos os dias. Por que razão? É que Moisés preferiu sofrer, preferiu orar, preferiu interceder e preferiu oferecer-se pela igreja em vez de abandonar. Porque é isto que o próprio Jesus faz. Se o próprio Deus viesse aqui dentro agora e começasse a registar o que está no coração de cada um de nós, tinha ou não tinha ele razões para nos deixar ficar e abandonar? Ou se tinha, ele era o único justo? Mas não é isto que ele faz. Ele veio
para o meio da igreja e fez o seu contributo, que nenhum de nós pode fazer igual. Então o que é que o Senhor espera quando nós temos problemas dentro da igreja? As dificuldades dentro da igreja? Espera que eu seja como Moisés. Mas a igreja vai acabar, mas quando nos aproximamos do fim dos tempos, a igreja vai uns para cada lado. Eu vou concluir com apelos que a serva do Senhor deixou para o tempo de hoje. É uma ilusão do inimigo alguém achar que pode desligar-se das instrumentalidades designadas por Deus e trabalhar de um modo independente, ideado por ele mesmo, em sua própria e pretensa sabedoria e ainda ser bem-sucedido. Embora suponha estar realizando a obra de Deus, não prosperará até ao fim. Somos um só corpo e todo membro deve estar ligado ao corpo, devendo cada pessoa trabalhar em sua respectiva capacidade. Não é bom sinal quando os homens não querem unir-se com seus irmãos, mas preferem agir sozinhos. Quando não querem receber a seus irmãos, porque estes não concordam exatamente com a sua opinião. Se os homens querem levar o jugo de Cristo, eles não podem agir independentemente. Tomarão o jugo de Cristo e puxarão junto com ele. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Toda a nossa obra deve ser dirigida com planos bem definidos. E não um para aqui, outro para ali, e eu em minha casa porque me chateei com este irmão, e aquele irmão disse-me uma coisa que eu não gosto e eu deixo de vir à igreja, e o pastor não liga para mim, e esta razão, e aquela, e eu não gosto da escola sabatina, e eu não gosto do culto, e eu não gosto de nada, e não gosto da igreja, e não gosto de Deus, não gosto de Cristo. Então fico em casa e abandono. E quem é que fica a perder? Eu. E o que é que acontece à igreja? Continua. Continua a haver escola sabatina. Continua a haver adoração aqui no culto. Deus continua a abençoar a igreja. E a igreja chegará ao fim. A igreja chegará a bom porto. Agora eu em casa, eu sozinho, por mim próprio, há de certeza que não vou chegar. Porquê? Porque estou a ir contra as instruções que Deus deu. Para mim e para a igreja. A nossa igreja organizada tem mais de 150 anos. Durante este tempo, grandes homens abandonaram a igreja. Os irmãos já ouviram falar em Kellogg, Walter Ria, Dale Ratzlaff, Desmond Ford, tantos e tantos outros. Infelizmente, se calhar qualquer um de nós aqui dentro conhece membros que abandonaram a igreja e nunca mais voltaram. O que é que aconteceu no entretanto, ao longo destas décadas todas? Prosperaram os que abandonaram? Conseguiram estabelecer alguma organização que leva a mensagem até ao fim do mundo? Conseguiram cumprir com os propósitos que Deus tem para a igreja? Não. Mas a igreja, débil e defeituosa como é e como será, continua a ser o objeto do cuidado do Senhor. E a igreja continua. Continuamos com os relatos missionários. Continuamos com as nossas ofertas a construir escolas, hospitais, todo o tipo de centros para atender as pessoas. Continuamos a vir aqui ao sábado. Continua a haver a escola sabatina. A ADRA continua a fazer o seu trabalho. Continuamos a batizar. Porquê? Porque estamos na igreja. Então, por que razão eu me sentiria no direito de achar que sei mais do que o próprio Deus, que sei mais do que toda a história me demonstra, que sei mais do que toda a revelação da Bíblia, e achar que posso abandonar a igreja levianamente e à vontade e que vai estar tudo muito bem? Não vai. A arca de Noé até podia cheirar muito mal com todos aqueles animais lá dentro, mas era melhor estar dentro do que estar fora. A igreja pode ter os seus problemas, pode ter as suas dificuldades. E eu quero estar aqui dentro, não quero estar fora. Não quero estar longe da congregação dos crentes. Aliás, diz em Hebreus, no capítulo 4, não sejais como alguns que abandonam a congregação. Eu quero estar aqui. Sabem o que é que eu tenho que superar? Eu vou fazer uma sugestão. Há alguns anos atrás, eu assisti na Conferência Geral à apresentação de um relatório diante da Igreja Mundial, e eu tenho o relatório, posso mostrar,
em que listava as razões pelas quais as pessoas abandonam a igreja. As questões doutrinárias aparecem em 7º lugar. Questões doutrinárias que têm a ver com o entendimento da igreja sobre a Bíblia aparecem em 7º lugar. Querem saber o que aparece de 1º a 6º? Hipocrisia percebida entre os membros da igreja, dificuldades matrimoniais, falta de amigos na igreja, conflito na igreja, conflito na família e conflito com os membros da igreja. Tudo questões pessoais. Isso quer dizer que esmagadoramente ninguém abandona por causa da Bíblia. Abandona por causa dos irmãos. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu abandonas a igreja por causa dos irmãos, nunca entraste na igreja por causa de Cristo. Porque se entraste na igreja por causa de Cristo, os irmãos podem te decepcionar, mas Cristo não te vai decepcionar. Cristo não te vai deixar ficar mal. Então, se vieste para cá por causa de Cristo, o meu desafio é, só tens autorização para sair por causa de Cristo também. Cristo dá alguma autorização para sair? Cristo dá alguma razão para sair? Cristo é algum motivo para abandonar a igreja? Não, já vimos que não. Cristo é motivo para ficar e dar o contributo. Não te coloques nas mãos do inimigo achando que és assim tão forte. Não te coloques contra Deus achando que vais prevalecer. E eu não estou a dizer que só se salva quem está na igreja. Eu estou a dizer, olha pela tua condição espiritual. É melhor cá dentro do que lá fora. É melhor haver os problemas que nós temos aqui do que estar lá fora sem problemas nenhuns. É melhor estar na igreja, participar, dar o seu contributo, nem que seja apenas e só assistir à escola sabatina e ao culto, do que estar lá fora. Não conheço ninguém, e desafio qualquer um, não conheço ninguém que tenha abandonado esta igreja e tenha prevalecido. Sabes quem foi o primeiro a abandonar a igreja? Lúcifer foi o primeiro ser da história a abandonar a igreja. Ele foi o primeiro a achar que a igreja estava mal. Foi expulso, pois foi, por culpa das coisas dele. Foi o primeiro a sair da igreja. Sabes, há 2000 anos atrás, quem abandonou a igreja? Judas abandonou a igreja. Pedro não abandonou a igreja. E os dois fizeram o mesmo pecado, trair o Senhor na mesma noite. Judas abandonou a igreja, Pedro não abandonou. Tu queres ser Judas ou queres ser Pedro? Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te favoreça, que te dê ânimo, que te dê força espiritual, para, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, saberes, quereres e decidir estar no sítio certo, que é a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um bom sábado.